Recebendo aqui nos estúdios do RBV Notícias o coordenador municipal do PROCON de Videira, Daniel Argenta. O assunto é combustíveis. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, João, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Nós tivemos essa semana, então, o retorno de parte dos impostos federais, o aumento no valor da gasolina, principalmente. O PROCON, como é que está vendo essa questão e como é que está agindo no caso de haver aí preços considerados além daquilo que deveria ser praticado? É sempre importante a gente ressaltar qual é a função do PROCON. Muitos consumidores não sabem, mas o PROCON não é um órgão regulador de preços. O PROCON não tem a competência para tanto impostos de combustíveis quanto estabelecimentos comerciais ditar qual é o preço que deve ser praticado por aquele estabelecimento. Por quê? Nós temos vários princípios constitucionais que regem sobre o assunto. Então, nós temos o princípio da liberdade econômica, da livre iniciativa, do livre comércio. Então, esses princípios dão a oportunidade ao estabelecimento colocar o preço que ele entender cabível. Então, qual é a função do PROCON nesses casos específicos? Então, o PROCON ele pode verificar se há abusividade ou não em relação ao preço praticado em situações específicas. Certo. A gente pode analisar a questão da qualidade, quantidade, a questão da publicidade e propaganda dos estabelecimentos e, consequentemente, em relação à abusividade, existem situações específicas. Quais delas, por exemplo, uma questão pandêmica, de pandemia, ou caso fortuito, força maior, em que aquele estabelecimento pratica um valor altamente elevado daquilo que era praticado em situações, por exemplo, de emergência. Aquele posto de combustível que praticava um preço médio de R$ 5,50, por exemplo, e aconteceu uma pandemia e ele passou a cobrar R$ 9,00, o PROCON tem essa competência para ir até o estabelecimento e verificar o porquê desse reajuste, ou desse aumento, sem uma justa causa específica. E no caso agora, com essa volta dos impostos federais, aí parte deles pelo menos, teve também uma redução por parte da Petrobras aí no valor da gasolina. Caso o consumidor perceba que aquele posto teve um aumento muito além daqueles 34 centavos que foi anunciado pelo governo, o pessoal pode procurar o PROCON nesse sentido também ou não? O consumidor pode procurar o PROCON, mas essa questão de abusividade ela é muito subjetiva. Certo. Por quê? Como que a gente trata a abusividade, por exemplo, de um preço? Nas recentes fiscalizações que nós fizemos nos postos de combustíveis, a gente solicita a nota de entrada desses combustíveis. Então a gente analisa os valores que foram pagos e os valores que são empregados, levando em consideração os impostos, transportes. Alguns postos pagam transportes, outros não pagam. Certo. Os postos de bandeira pagam um valor um pouco maior do que os postos com bandeiras não tão conhecidas. E já deixo ressalvado aqui que nessa última fiscalização a qualidade dos combustíveis foram aprovadas em Videira, então não há problema em relação a isso. Mas há uma diferenciação de preço. Então a gente precisa colher essas notas fiscais e analisar qual é o valor pago e qual é o valor praticado. Aí muitos consumidores perguntam, mas eu entendo que é abusivo, porque tem diferenciação de até às vezes 70, 80 centavos por posto. É aí que vem a situação. Então a gente tem que levar em consideração que alguns postos não pagam aluguel, outros pagam. Alguns pagam bandeira, outros não pagam. Alguns pagam transportes, outros não. Alguns pagam a gasolina ou o combustível um pouco mais elevado na hora da compra. Então, tudo isso vai agregar no preço. Sem contar que ninguém vai abrir um comércio para não ter lucro. Isso é evidente. Então, consequentemente, a gente tem que analisar todo o contexto. Se paga aluguel, se não paga aluguel, quantidade de funcionário, se trabalha além do horário comercial, se trabalha 24 horas, se não trabalha. Então, tudo isso gera custo. E benefício também para o consumidor, porque você conseguir um posto que abastece 24 horas é um excelente benefício para o consumidor. Mas isso tem um custo. Com certeza. E a pesquisa é importante. O consumidor pode pesquisar também onde está o preço mais barato. Com certeza. A gente sempre orienta assim o consumidor. Olha, faz uma pesquisa. A gente faz uma pesquisa de preço meio frequente, sim. Mas é muito importante que o próprio consumidor faça uma pesquisa de preço. Também tem promoções que alguns postos praticam.
Tem aqueles clubes de vantagens, né, que você pode se cadastrar, você tem o cashback, quer dizer, tem um retorno do valor que você paga. Tá certo, então. Obrigado, Daniel, pelas suas explicações, e é lógico que, e certo que o PROCON está sempre aí na dúvida, o consumidor pode procurar. A gente está de portas abertas lá, todas as reclamações que a gente recebe e que tenha um indício aí de fiscalização, a gente pratica a fiscalização, a gente faz o pedido de notas, inclusive, né, a gente tem essas notas dos postos de combustíveis da última fiscalização lá conosco, né? Inclusive a gente solicitou para ver postos de combustíveis de Videira estavam realmente praticando aquele desconto, né, do imposto estadual e do federal que havia isenção, né? E não encontramos nenhuma ilegalidade. Então, sempre que houver aí uma reclamação que seja fundamentada e, né, nas nossas competências, a gente consegue agir e consequentemente fiscalizar.